Shalom, shalom. Aqui é o pastor Rui Nascimento. Se você ainda não me assistiu, se você está querendo saber um pouco mais sobre esse estudo de Romanos, vai ser necessário ver os outros vídeos anteriores para poder acompanhar o raciocínio e o estudo. Então esse vai ser o vídeo de número 8 e eu estou fazendo o estudo em Romanos 2, vamos para o versículo 25, relembrando que no 23 Paulo diz: tu que te glorias na lei desonras a Deus pela transgressão da lei. Então ele está falando para judeus, para aqueles que conhecem a lei e que estavam ensinando dentro das sinagogas dos crentes, não dentro da igreja, porque não existia igreja, os crentes frequentavam as suas sinagogas. Sinagoga significa local de reunião. E então Paulo está dizendo: gente, vocês que estão ensinando, vocês não podem andar fora do que vocês estão ensinando, vocês têm que ser exemplo e então têm que pregar e fazer o que estão falando. E ele diz no versículo 25: a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. O que é que Paulo está falando? Está falando: é proveitoso você ser judeu, claro que é, se você cumprir a lei, se você guardar a lei. Mas se você anda fora da lei, você fala dela e não cumpre ela, é a mesma coisa que ser um incircunciso, ser um gentio, ser alguém que não conhece a lei. Essa é a explicação que Paulo está dando para a liderança que estava em Roma fazendo bobagem, levando besteira para a igreja. Então ele continua e diz: e se aqueles que são incircuncisos por natureza cumprirem a lei, não julgarão eles a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? O que Paulo diz? Diz que aqueles que estão dentro da igreja, que são gentios e que não conheciam a lei, nem são circuncidados na carne, no prepúcio, se eles cumprirem a lei, não vão te julgar? A ti que falas da lei pela letra e pela circuncisão, achas que não precisas de guardá-la? Precisas. Então Paulo não está dizendo que os gentios não precisam de guardar a lei. Paulo está falando que os gentios que guardam a lei vão julgar aqueles que acham que a guardam, mas não guardam. É isso que Paulo está falando. E ele continua dizendo no versículo 28, ele diz assim: porque não é judeu aquele que o é exteriormente, nem é circuncidado aquele que o é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é no interior, e circuncidado é aquele que é de coração, no espírito, não pela letra, e cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Bom, eu já expliquei em outro vídeo que ser judeu é ser adorador. Yudish, Judá, quando Lia deu ao seu filho o nome de Judá, era um louvor a Deus. Ela estava louvando a Deus porque Deus lhe deu mais um filho e agora o seu marido ia amá-la. Então ela disse: eu louvo a Deus, e por isso lhe colocou o nome louvor a Deus, Judá. E Judá, não é Judá, em hebraico não existe o J, então é Iudá. Deu o nome Judá. Judá significa aquele que louva, aquele que adora, adorador a Deus, louvor a Deus. Então, o que Paulo está falando aqui não é aquele que é circuncidado, que vai lá ao oitavo dia cortar a pelezinha lá e tal, né? E tirar aquele prepúciozinho do pênis do neném. Não é esse que é o adorador. Ali tem um sinal de uma aliança com Deus, mas não significa que ele vai adorar a Deus. Aquele que adora a Deus é aquele que o faz em espírito, e por isso o Senhor Yeshua diz para a mulher samaritana lá em João 4, ele diz que, olha, vêm dias que nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque Deus está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ora, para adorar a Deus em espírito e em verdade é necessário nascer de novo. Só se pode adorar a Deus em espírito e em verdade, não pela alma, porque aqueles que o adoram pela alma, mais tarde ou mais cedo caem.
Vão transgredir todas as regras da Torá e vão adulterar e vão se prostituir e vão fazer um monte de... porque eles não vão aguentar, a alma vai quebrar. É necessário fazê-lo pelo Espírito. E aquele que o faz pelo Espírito, esse sim é um verdadeiro adorador. E não importa se ele é circuncidado ou não, importa que tenha gravado no coração esse desejo de louvar. E é o que Paulo está falando aqui. Aquele que é circuncidado no coração. E aí se cumpre a profecia de Jeremias 31. Virão dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como fiz com os seus pais lá no dia do monte em Horebe. Não, porque eles invalidaram a minha aliança. Mas essa aliança nova que eu farei, eu arrancarei do seu interior esse coração de pedra e lhes darei um coração de carne, escreverei nele as minhas leis e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ora, escreverei nesse coração as minhas leis é o louvor e a adoração que Paulo diz que o verdadeiro crente faz a Deus. Quando tem as leis escritas, impressas no coração, ele não precisa de ser circuncidado, ele não precisa de ter carregado uma Torá para saber o que é adorar a Deus, quando essa lei é impressa no seu coração. E ele as guarda e as cumpre com todo o amor, com todo o desejo, com todo o zelo e com todo o louvor. Certo? Então é isso que Paulo está explicando aqui. Ele está dizendo que se aqueles que não são da circuncisão, se aqueles que não são judeus cumprirem aquilo que os judeus dizem que cumprem, então esses serão os verdadeiros adoradores. E nós encontramos isso, nós vemos aqui de quem Paulo está falando, lá em Jeremias 23, no versículo 7 e 8, nós vamos ver de quem Paulo está falando, quem são esses adoradores, quem são esses que são incircuncisos. Jeremias 23, versículos 7 e 8, o Senhor diz assim: portanto, vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Não, mas dirão assim, tão certo como vive o Senhor que fez subir a linhagem da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Então eles habitarão na sua terra. E eu, no vídeo anterior, falei que estava lá em Deuteronômio 4, e realmente está, eu fui confirmar e eu não tinha encontrado na altura, procurei e não vi, mas em Deuteronômio 4 o Senhor já tinha falado, no versículo 27, ele diz, o Senhor vos espalhará entre os povos e de vós só restará um pequeno número entre as nações, às quais o Senhor vos conduzirá. Ali servireis a deuses feitos por mãos humanas de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali vós buscareis ao Senhor vosso Deus, e o achareis quando o buscar de todo o coração e de toda a vossa alma, quando estiverdes em angústia e todas estas coisas vos alcançarem. Então, nos últimos dias, voltarão para o Senhor vosso Deus e ouvirão a sua voz. Pois o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Veja que o Senhor falou quando me buscares de todo o coração. Está falando daquelas tábuas de pedra, das segundas que Moisés foi buscar. Veja que quando Moisés foi buscar as primeiras tábuas, ele levou as tábuas de pedra, chegou cá embaixo na base do monte, quebrou as tábuas por causa do pecado que estava tendo ali quando fizeram um bezerro de ouro. Nas segundas tábuas que Deus mandou Moisés subir para ir buscar os mandamentos, Deus mandou antes disso que Moisés fizesse uma arca de madeira e a revestisse de cetim e de ouro. E quando ele chegou com os mandamentos, colocou dentro daquela arca. Nos primeiros mandamentos, Deus não mandou fazer arca nenhuma. Nos segundos mandou. Essa arca é o coração. Tipificava, representava, profetizava os mandamentos colocados dentro do coração, dentro da arca. A arca da aliança é o seu coração. Profetizado em Ezequiel 11, em Ezequiel 36, em Jeremias 31. Essa é a nova aliança. Eis que vem dias que eu farei uma nova aliança. Colocarei os meus mandamentos nos seus corações, não em papel, não em tábuas de pedra, mas nos seus corações. E isso só é possível quando nós conhecemos o Messias Yeshua. Só é possível aí. E é o que Paulo vai falar
Ele está falando, está dando uma prévia, está mostrando que eles não guardam os mandamentos, que eles ensinam, mas não os cumprem, e agora ele continua e diz: tem alguma vantagem de ser judeu? Capítulo 3. Qual é a utilidade da circuncisão? Tem alguma utilidade ser circuncidado ao 8º dia? Tem alguma utilidade ser judeu? Tem muita gente aí que diz que não. As igrejas evangélicas, os católicos, esse povo todo, diz: não tem vantagem nenhuma. Isso não. Deus rejeitou o seu povo. Deus rejeitou o seu povo, e nós vamos ver aqui no estudo de Romanos que Deus nunca rejeitou o seu povo. Mas tem uma vantagem em ser judeu. Paulo diz assim: muita vantagem, em todo o sentido. É necessário, é vantajoso ser judeu? É vantajoso. Mas que judeu é que Paulo está falando? Adorador. Aquele que é circuncidado, mas que adora a Deus. Aquele que é circuncidado, como ele era, e adorava a Deus. Mas ele adorava a Deus quando? Depois que o Messias Yeshua se apresentou a ele. Antes não. Antes ele era igual aos outros todos de quem ele está falando agora. Então veja. Então ele diz muita no versículo 2, em todo o sentido. Primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. Se hoje você tem uma Bíblia na mão, é graças ao povo judeu, querido. Se hoje você tem a condição de entrar na lei de Deus e buscar a Deus através da sua lei, e se conhece o Messias Yeshua, é graças ao povo judeu, porque o Senhor Yeshua disse para a samaritana: olha, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Yudis, vem dos judeus. A libertação, a salvação vem dos judeus. E Deus, em Zacarias, fala que os judeus são a sua pedra de esquina, deles sairá a corda da tenda, a estaca da tenda, a pedra de tropeço, o martelo. Então, você sabe, Ezequiel, não Zacarias é que fala isso, Zacarias 10. Então, é de Judá, é de judeus, é do povo hebreu que sai todo o plano de salvação de Deus para a humanidade. E Paulo está dizendo: a palavra de Deus lhes foi confiada. Então, mas o quê? Se alguns foram incrédulos e a sua incredulidade por acaso aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado quando falares e venças quando julgares. Mas, se a nossa injustiça então faz surgir a justiça de Deus, o que diremos? Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se por causa da minha mentira sobressai a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? E por que não dizemos então, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Bom, o que é que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que, como julgará Deus o mundo? Se por causa da minha mentira sobressai a verdade de Deus, é para a glória de Deus. Portanto, como é que eu serei julgado como pecador? Não é Paulo que está falando. Isso é uma questão que Paulo está supondo que os seus leitores vão fazer, vão colocar. Não é ele que está perguntando. Não é ele. E já aqui atrás também não é ele, não é? Então o quê? O versículo 3. Então o quê? Se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não, nunca vai aniquilar. Deus é fiel. Então, por causa da minha mentira, sobressai a verdade de Deus, é para a sua glória, porque sou eu ainda julgado como pecador? Não é Paulo que está falando. São aqueles que vão ler, que vão fazer a pergunta. Então Paulo responde: olha, e ainda diz: e por que não dizemos então, blasfemando, afirmam o que dizemos? Paulo diz que tem gente que blasfema dele e dizem dele aquilo que ele não diz. Paulo está dizendo que dizem dele, que ele diz para fazer mal, para que então nos venha o bem. E ele diz: a condenação desses é justa. Quer ver? Aqui está um pouco confuso. Vamos ao versículo 7. Mas se por causa da minha mentira sobressai a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? E por que não dizemos então, como alguns blasfemando afirmam que dizemos, façamos males para que venham bens? Alguns blasfemam dizendo que Paulo diz para fazer o mal,
que não consegue fazer o bem. E isso está lá no capítulo 7. E muitos usam hoje para dizer, eu não consigo fazer o mal, vamos fazer, eu não consigo fazer o bem que eu tinha que fazer, não consigo, então vou fazer o mal mesmo, porque aí, de todas as maneiras, eu vou receber a graça e vou ser liberto e vou ser salvo. E Paulo diz, para esses, a condenação é justa. Eles têm que ser condenados mesmo, porque não é isso que eu estou falando. Paulo não está falando para ninguém fazer mal nenhum a ninguém. Então, o quê? Agora vamos ver o que é que os interlocutores, aqueles que vão ler a carta de Paulo, vão colocar pressupostamente, na forma de escrever de Paulo, o que é que eles vão perguntar. Então o quê? Versículo 9. Somos nós melhores do que eles? Nós, os judeus, somos melhores que os gentios? De maneira nenhuma. Nós que carregamos a Torá, nós a quem foi confiada a palavra de Deus, somos melhores que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gentios todos estão debaixo do pecado. Apesar de carregarem a Torá, apesar de serem circuncidados, apesar de lhes terem sido confiadas as leis do Senhor, eles estão também no pecado. Nenhum conseguiu cumprir a Torá. Isso é o que Paulo está falando. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. São veneno de víboras que está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se você for ver, isso está lá no Salmo 5, está em Jeremias 15, está no Salmo 14, essas citações que Paulo colocou aqui. E ele continua no versículo 19. Nós sabemos que tudo o que a lei diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja que Paulo aqui fala exatamente da mesma forma que ele fala em Gálatas 2,16. Ninguém será justificado pelas obras da lei. É necessário passar por Yeshua para ser justificado dos seus pecados. E eu vou terminar este vídeo por aqui e o próximo vídeo nós vamos analisar a partir do versículo 21. Então, é isso aí. Por agora é tudo. Shalom.